Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu só lembrar de alterar aqui, aula 24. Aula 24. Ok, beleza, vamos lá. Ok, agora sim. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar, na aula passada a gente trabalhou um pouquinho no Linux. Vimos como é o ambiente do Linux, né? Como é que é para fazer algumas coisas lá. Mas enfim, vamos voltar ao ambiente que a gente já está bem acostumado, a gente já está bem para frente, que é o Windows mesmo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar na classe de controle, tá? É na classe de controle que vamos ter os métodos de envio de dados da tela ao banco, tá? É ele que vai intermediar a comunicação entre a camada de modelo e a camada de visão, tá certo? E a gente vai agora ver como criar esse arquivo, tá certo? Então já deixa iniciado o champ aí, tá? Caso precise. Vamos deixar iniciado também o Visual Studio Code, tá bom? E vamos nessa. Vou sair aqui da aula, tá? Vamos voltar aqui pro Visual Studio Code, tá bom? Abrir aqui o Visual Studio Code. Eu criei uma pasta chamada controller aqui, tá? Eu vou criar dentro dela um arquivo chamado controle usuários.php, tá? Criei aqui um controle usuários.php, tá bom? Vou adicionar a tag de abertura do PHP, tá? Beleza, muito bem. Agora a gente vai incluir os nossos arquivos que vamos precisar, tá? Quais são os arquivos que a gente vai precisar? A gente vai precisar, mais do arquivo do modelo, tá? Que no caso é esse arquivo aqui de mapeamento, tá bom? A gente vai precisar desse rapaz. E vamos precisar desse arquivo aqui de funções, tá? Que é o useraccess.class.php, tá? Vamos precisar desses dois caras, tá certo? A DB Connect a gente não vai precisar nem tanto, porque afinal de contas a classe de controle ela não vai interagir com o banco de dados, tá? Ela só vai ser o intermédio entre a visão e o modelo, tá certo? Mas se porventura, não sei, já aconteceu isso uma vez comigo, isso aqui der erro, a gente chama ela, tá? Mas vamos lá. Vamos dar um include once, tá? Para chamar esse cara. Onde é que ele tá? Vamos pular um nível, tá certo? Vamos para a pasta model, pasta function, não, pasta mapping. Primeiro vamos chamar o usuário.class, tá? E vamos dar o usuário.class.php, tá certo? O segundo arquivo que a gente vai chamar, ele está na pasta functions, tá bom? Também na pasta model, tá certo? Vamos chamar agora o arquivo useraccess.class.php, tá bom? Muito bem. Agora vamos começar. Eu vou criar um arquivo, uma função. Vou utilizar aqui uma função chamada header, tá? Para que o navegador entenda que essa página ela vai ter um tipo de conteúdo, tá? Qual vai ser o tipo de conteúdo dela? A gente vai dizer que o conteúdo dessa página também ela vai enviar HTML, tá? Vamos então colocar aqui um content type, text barra HTML, tá? E o chasset dela vai ser o TF8, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Ele vai mandar a header, ela vai mandar um cabeçalho, tá? Para dentro da requisição HTTP, tá certo? E esse cabeçalho vai conter umas informações a respeito da página. Eu vou dizer que essa página controle de usuários,
ela vai ser uma página HTML, tá? E que o charset dela é o TF8, beleza? É para a gente conseguir enviar os dados do controlador via mensagem HTTP, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai criar uma class, tá? A gente vai chamar ela de controle usuários. E agora a gente vai fazer o seguinte. Para que ela funcione adequadamente com esse mapeamento, eu vou dizer que esse controle usuários ele vai ter que herdar as características de usuário, certo? Para que esse controlador ele trabalhe exclusivamente com os atributos oriundos da classe usuário, tá? Então eu vou criar uma herança aqui dentro desse cara. Eu vou dizer que a classe controle usuários ela herda valores que vêm da classe usuário, certo? Então eu vou abrir e fechar aqui, tá? Dá um duplo enter e um tab para indentar. Muito bem. Agora a gente vai criar a nossa primeira função, que é chamada carregar, vamos chamar ela de carregar usuários, tá? Vou criar uma public function e eu vou chamar ela de carregar usuários, certo? Ela vai ter como parâmetro usuário na variável usuário, certo? O que essa função ela vai fazer? Ela vai fazer a listagem dos usuários na tela, certo? Tudo bem. Onde é que está o método que vai fazer com que os usuários sejam carregados do banco de dados para a tela? Ele está aqui na usuário class, tá? No usuário class não. Ele está aqui na useraccess.class.php e é essa função aqui, ó, listar usuários, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai buscar esse cara ele vai buscar essa função, tá? E essa função é que vai me retornar os dados do usuário, tá certo? Muito bem. Eu preciso chamar ela aqui dentro. Como é que eu vou fazer para chamar essa função aqui dentro? A gente vai instanciar essa classe, tá? Que no caso é essa useraccess, tá bom? Como é que a gente faz para instanciar a classe? Muito bem. Eu vou criar uma variável chamada user é igual a new useraccess. Ou seja, essa useraccess que está sendo instanciada aqui na variável user é a classe principal do arquivo onde estão os métodos que vão trabalhar com o banco de dados, certo? Que são esses quatro aqui, ó. Salvar, listar, atualizar e deletar, tá bom? Eu sempre vou ter que chamar essa classe, e como a gente viu nas aulas de orientação a objetos, para mim poder utilizar os métodos que estão dentro dessa classe, eu preciso instanciar ela, tá? Então aqui no caso, tá? Variável user é igual a new user access, ou seja, essa classe aqui, ó. Tá vendo? Que tem os métodos para salvar, listar, atualizar e deletar. Ok? Muito bom. Agora a gente vai dar um enter. E essa classe, ela só vai fazer uma única coisa. Ela só vai me retornar os usuários que vão ser listados da tela, certo? Que vão ser listados na tela. Como é que eu vou fazer para ele me retornar essas informações? Eu vou dar um return, tá? Eu vou dizer que ele vai me retornar a variável, ele vai me retornar a variável user, tá? Na função listar usuários, que é esse cara aqui, tá? Listar usuários. E ela vai retornar como parâmetro usuário, tá? Que é a variável aqui do encapsulamento, tá certo? Muito bem. A classe que vai carregar os usuários na tela, ela só vai fazer isso, tá certo? Por quê? Ela não vai fazer nada mais, nada menos do que retornar dado para mim na tela, certo? A gente vai ver isso quando a gente já fazer a listagem dos usuários lá no HTML, tá certo? Muito bom. Agora eu vou criar a minha segunda classe, que eu vou chamar ela de public function, tá? Essa função ela vai se chamar salvar usuário. Opa.
salvar usuário. O mesmo parâmetro vai ter usuário na variável usuário. Beleza? Ok. Vamos salvar aqui o arquivo, tá? Para a gente manter o arquivo salvo, tá? Agora é o seguinte. Eu preciso que seja retornado um parâmetro da tela. Como é que esse parâmetro da tela é? Quando o formulário HTML receber os dados e enviar, eu vou gerar um action lá dentro, certo? Como é que é esse action que eu vou fazer? Para simplificar o acesso a essa página, eu vou dizer que o action dele vai ser igual a new, certo? A gente vai entender isso melhor. Mas para receber o parâmetro que vem da tela, eu vou acessar esse parâmetro que vem via get, tá? Para que ele seja enviado pela URL mesmo, tá? O parâmetro para ele acessar essa função, ele seja enviado via get que vem pela URL, tá bom? Muito bem. Então eu vou criar um if aqui, tá? Se o valor get new, tá? Esse cara aqui, eu preciso saber se ele vai retornar alguma coisa da tela, certo? Se ele vai retornar com algum valor. Qual é a função que a gente utiliza para verificar se esse cara vai retornar com o valor da tela? Eu vou recortar ele aqui. A gente vai utilizar a função isSet, certo? O parâmetro que esse cara vai retornar é justamente o getNew, tá? Ou seja, se o valor get, se o array superglobal get no valor new contiver um valor, tá? Ele vai começar a processar as informações que vem da tela, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Agora eu preciso colocar os valores que vêm da tela para dentro do encapsulamento, ou seja, aqui, ó, para poder salvar o usuário, ele vai receber um dado que vem da tela, certo? Que é, ele vai ler esse resultado que vem da tela por meio do get, tá? Bom, para a gente entender, o dado que vem da tela, ele vai ser enviado para dentro do controlador. Para que eu possa utilizar o get aqui, ou seja, capturar esse valor, nome usuário, ele tem que ter um valor. Como é que a gente faz para atribuir um valor para dentro desse cara? Simples. A gente vai utilizar o set, tá bom? Então, eu vou dizer que a variável usuário, no valor set nome usuário, tá? Vamos só ver aqui uma coisa. Set nome usuário vai receber o valor que vem da tela, a gente vai receber com o array superglobal post, certo? Porque o método do nosso formulário, ele vai ser o método post, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o array superglobal post, tá? O valor vai se chamar nome usuário mesmo, tá? Quando a gente for para HTML, se lembre desse nome aqui, tá? Porque lá no HTML eu vou ter uma tag do HTML chamada input. E essa tag input ela vai receber um type, que é do tipo text, e um name, que a gente vai colocar esse nome aqui, tá? Nome usuário. Porque o array superglobal post, ele vai procurar da requisição HTTP que foi enviada para o controlador, ele vai procurar, beleza, qual é o input que tem como name o nome usuário, pois eu preciso capturar o valor que vem desse cara, certo? Portanto, a gente vai utilizar o array superglobal post para isso, tá bom? Vamos colocar agora o usuário. Vamos só colocar aqui qual vai ser o valor, vai ser o sobrenome, tá? Set sobrenome, tá? Ele vai receber do array superglobal post o valor sobrenome, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui agora o próximo é a idade usuário. Variável usuário no valor set idade usuário. É idade usuário mesmo? É, idade usuário. Tá aqui. Idade usuário. Ele vai receber do array superglobal post o valor que vai estar contido em idade. Certo?
O próximo agora é contatos, tá? Eu vou dizer que o usuário no valor set contatos, ele vai receber o array global post no name que vem do name contato, do input com name contato, certo? Vamos ver aqui agora o login, é o próximo. Variável usuário no valor set login, tá? Vai receber do array global post o valor login, ok? Vamos ver se está certo. Tem um set login, get senha. Agora o próximo é a variável global usuário no valor set senha, beleza? Array global post com valor senha, certo? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. A tela, a minha visão, ela vai mandar dados para dentro do controlador, certo? Esses dados vão ser capturados pelo controlador por meio do array global post, tá? Esse array global post, ele vai atribuir em set nome usuário, set sobrenome, set idade usuário, set contato, login e senha, ele vai atribuir nesses caras os valores que vêm da tela, certo? E quando a camada de modelo for invocada, ela vai ler esses caras. Ou seja, ela vai atribuir um cara dentro desse set, tá? O valor que vem da tela, e tendo o valor que vem de dentro da tela, esse valor vai ser acessado utilizando o get. Aqui, ó. Certo? Portanto, eu estou atribuindo o valor que vem da tela para dentro do set, e eu estou recuperando esse valor que veio da tela com o get. Tá bom? Beleza. Feito isso, a gente vai passar para a próxima parte. Agora, a gente vai instanciar o nosso modelo, assim como a gente fez aqui, ó, certo? Assim como a gente fez aqui. Eu vou dizer que variável user é igual a new user, a new user access, certo? Agora eu vou criar um outro if aqui dentro, tá? Vamos lá. Vamos ver. Muito bem. Se a variável usuário, user, na classe, na função salvar usuário como parâmetro, se esse cara retornar positivo, ou seja, se ele retornar true, que aqui ó, a gente está pedindo, se o roll count for maior que 0, ele retorna verdadeiro, certo? Aqui no caso, se esse cara aqui ó, retornar true, a gente vai mandar uma mensagem. Vamos dar um echo. Vamos dar uma tag script aqui. Script. Eu vou dar um alert. A gente viu isso em JavaScript, tá? Eu vou colocar salvo com sucesso. Certo? Caso contrário, eu vou dar um outro echo, tá? Vou copiar daqui. E eu vou dizer erro ao salvar. Ok? Muito bem. Agora, caso esse if dê errado, tá? Vamos ver só uma coisinha aqui. If, else, if. Faltou fechar o principal, que é esse cara aqui. Syntax error. Vamos ver se vai. Ah, sumiu. Muito bem. É porque tava faltando fechar aqui. Beleza. Esse aqui já foi fechado. Esse aqui também. Beleza. Agora, o erro que vai dar aqui é caso esse valor ele não venha, ele seja falso, tá? Esse if set retornar falso, tá? Caso contrário, a gente vai dizer que echo
Vou dar um script também, tá? Um script aqui também. Eu vou dar um alert aqui dentro. Eu vou dizer que erro ao acessar. Erro, vamos ver aqui qual é o erro. É o erro que vem. Erro ao processar a requisição. Certo? Por quê? Se esse cara vinha vazio, é porque a requisição ela falhou. Certo? Então, não retornando nada, não tem como processar nada. Tá bom? Muito bem. A gente já fez aqui o nosso segundo método, tá? Para receber os dados que vêm da tela, para ele fazer o processamento, salvar no usuário e, caso ele consiga, salva com sucesso. Caso contrário, ele vai dar um erro para salvar. Esse echo, esse else aqui, se ele retornar algum erro, é porque tem algum erro nessa classe aqui, ó, salvar o usuário, certo? Agora, se ele retornar esse else aqui de baixo, é porque teve um erro na requisição que vem da tela, certo? O i7, getNew, ele retornou falso, tá? Ele retornou nulo e, consequentemente, valores nulos são falsos, tá certo? Então, nosso segundo método está pronto, beleza? Agora a gente vai para o terceiro método, que é uma public function para atualizar os usuários, tá? Eu vou criar aqui mais uma public function, tá? Public function. Nesse caso, eu vou dizer que esse cara vai se chamar atualizar usuários. Não, vou colocar... Peraí, deixa eu mandar conflito aqui. Vamos ver, atualizar usuários. Aqui eu vou chamar de atualiza usuário, tá? Atualizar usuários que eu coloquei aqui. Coloquei tudo em plural. Aqui eu vou colocar salvar usuários. Salvar usuário, vamos ver, salvar usuários, listar, atualizar e deletar. Ok. Esse aqui agora eu vou chamar de atualizar, atualiza usuários, tá? E o parâmetro dele vai ser o mesmo. Usuário, a variável usuário, certo? Vamos fazer aqui uma abertura e fechamento de tag, tá? Agora é o seguinte, aqui é o seguinte. A gente vai ter que receber um ID que vem da tela, tá? Esse ID que vem da tela, ele vai precisar ser resgatado para que eu possa ler as informações. Putz, eu fechei esse arquivo. Para que ele possa ler as informações para preencher a tela de atualização de dados, certo? Para isso, eu vou precisar listar esse cara na tela. Para que eu possa listar esse cara na tela, eu vou precisar recuperar um ID, tá? E esse ID ele vai ser recuperado e vai ser acessado por esse método aqui, tá? Mas a gente vai entender melhor já já. Mas primeiro, bora capturar esse ID, tá? If i7 array superglobal get no valor ID, o que esse cara vai fazer? Ele só vai dar uma variável usuário no valor set ID usuário e vai receber justamente o que vem do array superglobal get no valor ID, certo? Ela só vai fazer isso, ok? Vou dar um else aqui só para tratar o erro caso esse valor venha nulo, tá? Eu vou colocar um echo, abrir aqui um script, tá? Script barra script, tá? Eu vou dar um alert aqui. Um alert nenhum ID retornado da tela. Ok. Agora eu vou passar para uma próxima validação que é o seguinte. Se o array superglobal get no valor atualizar estiver atribuído, o que eu vou fazer? Ele vai começar a processar a requisição que vai para o banco, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente vai copiar esse cara aqui todinho, tá? Por quê? A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, certo?
a gente vai ter que pegar todos os dados que vem da tela, tá? Nome do usuário, sobrenome, idade, contato, login, senha. A gente vai ter que encapsular aqui, tá? Não tem para onde correr, certo? Beleza. Agora eu vou dizer que eu vou criar uma variável user, que eu vou chamar de new user access, tá? Agora vamos criar aqui um if, tá? Aqui eu estou instanciando, no caso, a classe user access, que vai atualizar esses dados lá, tá? Eu vou dizer aqui, se a variável user no valor, na função atualizar usuários, vou copiar logo esse nome aqui para não dar ruim. Na função atualizar usuários, que tem como parâmetro usuário, esse parâmetro aqui tá, é justamente esses valores, ó. Eu estou passando todos esses valores que estão em usuário, set nome, set sobrenome, idade, eu estou passando todos esses caras aqui, ó, para cá, ó, tá? Se essa informação for verdadeira, se o user atualizar usuários retornar true, eu vou dizer que, vou copiar essa mensagem aqui, para não ficar copiando mensagem demais, tá? Eu vou dizer alterado com sucesso. Caso contrário, se ele falhar, né? Ele vai ter que dar essa mesma mensagem aqui, ó, erro ao atualizar. Vou copiar essa mensagem, tá? Eu vou dar um echo, erro ao atualizar. Beleza? Agora, se esse if aqui retornar erro, vou colocar um outro else aqui, eu vou dizer que teve um erro ao processar a requisição. Opa, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá lá. Erro ao processar atualizar, erro ao processar a requisição, tá? Isso é mais especificamente um erro caso esse get aqui, ó, atualizar, ele venha vazio, tá certo? Muito bem. Vamos salvar esse cara aqui, tá? Atualiza o usuário, já está pronto. Agora é o seguinte. Para poder listar na tela de atualização os dados do usuário que vão ser modificados, eu preciso fazer uma listagem lá dentro. Como é que a gente vai fazer a listagem? A gente vai precisar dessa classe aqui, ó, listar usuários, tá certo? Então eu vou instanciar ela aqui de novo, tá? User é igual a new user access, tá? E eu vou dizer agora, ele vai retornar return variável user na função listar usuários. Vamos ver aqui, listar usuários. O parâmetro dele vai ser justamente usuário. Certo? Muito bem. Feito isso, finalizamos mais um método nosso aqui, tá? Que é o atualiza usuários. Salvar usuário, vou colocar atualiza usuário. Atualiza usuário, salvar usuário e carregar usuário, tá? A gente já fez listar, salvar, alterar. Agora a gente vai excluir, tá? Vamos criar uma outra função pública. E essa eu vou chamar de deletar usuário. Ele vai ter como parâmetro a classe usuário na variável usuário, tá? Beleza. Essa aqui vai ser também um pouco mais simples, porque a gente só vai capturar o ID do usuário que vem da tela, certo? Vamos criar aqui um if e set array super global get no valor ID. Ele vai pegar o ID do usuário que vem da tela, set ID usuário, tá? Que eu vou colocar que é o array super global post no valor ID, tá certo? Vou instanciar agora a minha classe de usuário, que é variável user é igual a new user access, tá? E eu vou dizer que esse cara vai ser o seguinte: se a variável user
na função deletar usuários. É deletar usuários? Deletar usuários. Na variável usuário, tá? Se essa função deletar usuários retornar verdadeiro, ele vai dar um eco para mim. Qual eco é? Que eco é esse? Vamos ver, pegar aqui, copiar, tá? Script valor deletado com sucesso, tá? Vou colocar aqui um eco, vou colocar aqui deletado com sucesso. Deletado com sucesso. Caso contrário, eco. Não, vou copiar aqui. Eu vou colocar aqui erro ao deletar. Tá bom? E aqui dentro desse if principal, eu vou criar um else, tá? E esse else vai ser esse erro aqui, ó. Erro ao processar a requisição. Certo? Muito bem. Feito isso, salvamos e pronto. A nossa classe de controle já está pronta. Beleza? O que eu fiz? Eu criei 4 funções, que é a chamada carregar usuário, que vai listar os usuários na tela, tá certo? Eu criei a salvar o usuário, que ele vai capturar os dados que vêm da URL, da requisição HTTP, atribuir dentro do set para que eles sejam salvos dentro do modelo, da camada de modelo, tá certo? Atualizar usuários, que ele vai ter praticamente a mesma função de salvar, só que ele vai atribuir esses dados que vêm da tela para fazer a atualização. Tanto que ele vai me listar as informações na tela de alteração, tá? Para que eu possa saber o que eu estou alterando. E a classe de deletar usuários, que ele vai capturar um ID que vem da tela, de maneira simples, passar o parâmetro para dentro desse cara, por meio do ARESP Global Post, tá? E executar a função deletar usuário, tá certo? Muito bem. Feito isso, vamos salvar o nosso controlador. Vamos comitar ele aqui, tá? Adicionado arquivo de controle de requisições ao banco de dados, certo? Vamos agora dar um push, tá bom? E vamos ver. Tá lá, tá adicionado dentro do GitHub, certo? Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Quem não entendeu, pode deixar sua pergunta nos comentários, tá? Pra gente estar respondendo. E na próxima aula a gente vai começar a ver as coisas funcionarem, tá certo? Eu vou só excluir aqui os espaços. Eu vou ter que comitar esse cara de novo, tá bom? Mas vamos comitar aqui, vamos colocar que foram removidos excessos de espaços em branco. Vamos subir esse cara de novo, tá? Vamos dar um push. E aí... Bom, foi. Salvar aqui, ele vai dizer que não tem nada que foi alterado, tá? E é isso, certo? Quem tiver dúvida, pode mandar sua pergunta, tá? Caso vocês tenham gostado da aula, podem clicar em curtir, tá bom? O arquivo já está disponível para vocês no GitHub, certo? E na próxima aula a gente já vai começar a ver as coisas funcionarem, tá bom? Que a gente vai começar a trabalhar com um pouco de HTML e dados sendo enviados do HTML para o controlador, tá ok? Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.